Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, obviamente que em 2 minutos a gente, provavelmente em 10, não teríamos condições de abordar melhor essa questão do processo de impedimento, mas a minha posição muito clara se deu principalmente por conta da análise jurídica do pedido, né? Obviamente que nós tínhamos aí um complicador na análise desse processo, que foi a autoria do pedido, né? A autoria de parte do vice-prefeito pareceu para a população, e essa é a impressão que dá, que ele estava advogando em causa própria, sem dúvida nenhuma. Então, nesse sentido, fica... o senhor vice-prefeito tem cometido alguns equívocos do ponto de vista de análise política, né, dos momentos em que deve efetivamente se manifestar e se posicionar, e tudo passou a ser pautado a partir do seu pedido de renúncia, né, onde se aproveitou desse pedido de renúncia e da desrenúncia posterior, né, para desconstituir o vice-prefeito. E, nesse sentido, eu quero fazer minhas palavras do vereador Rodrigo Beltrão. Esse não é um problema nosso, não foi um problema nosso. Quem pariu o Mateus, que embale. Quem pariu o Mateus, que embale. Agora, o meu voto, especificamente, e imagino que tenha sido dos outros colegas vereadores, foi de que, na análise técnica do pedido, na análise jurídica do pedido, efetivamente dava razão para a abertura, pelo menos do processo de impedimento, do ponto de vista de se ouvir, no prazo que o decreto determina, nos 10 dias o prefeito, e a partir daí a Câmara tomar uma posição pelo arquivamento ou não do processo. Então, na realidade, o que está se discutindo aqui, a pauta que se estabeleceu, é como se nós já estivéssemos votando o impedimento do prefeito, né? O que se vende para a comunidade ali fora é que nós estamos votando impedimento. Nós estamos simplesmente votando se aceita o processo tramitar ou não. Se cria uma comissão processante ou não, para que vá ouvir o prefeito e ouvir as partes que estão fazendo a denúncia. Então, na realidade, o processo está extremamente politizado. A Câmara não consegue fugir dessa grenalização estabelecida a partir do dia 2 de janeiro, aqui em Caxias do Sul. E todo o pedido que nós estamos fazendo é que o prefeito passe a governar e esqueça a Câmara. Porque na Câmara, ele até agora não teve problema nenhum. Todos os projetos que ele encaminhou para cá foram aprovados. Na sua grande maioria, por unanimidade. Unanimidade. Portanto, aqueles que vêm com cartazes na Câmara ou que se manifestam nas redes sociais dizendo que deixe o prefeito trabalhar, mas quem é que está impedindo ele de trabalhar? Quem está impedindo o prefeito Daniel Antônio de trabalhar? Quem está impedindo? Nós? É um contrassenso, né? Então, nesse sentido, respeitando a posição dos colegas vereadores, a nível da bancada também reunimos, como outras bancadas fizeram, e meus respeitos ao vereador Alberto Meneguzzi, ao vereador Ed Carlos, que pensavam diferente de mim, mas entendemos que a posição devia ser individual de cada vereador, e cada vereador avaliasse a sua posição. Então, nesse sentido, é que eu deixo bem claro aqui que, na realidade, está se distorcendo, né, tudo que está acontecendo nessa cidade por conta dessa grenalização que continua em Caxias, lamentavelmente. Pois não, vereador Tomé? Assim, eu acho que eu queria comentar, eu acho que um momento de desagravo ao nosso colega Ues, onde que eu sou testemunha, porque ele sentou no meu lado. Sim, também estava lá. E ele havia me comentado, ele estou atrasado para ir numa janta, né? Então, né, eu acho que foi assim um pouco de exagero na coisa, né? Então, eu acho que a gente também está no teu lado, Ues, e acredita que isso foi um momento, não digo infeliz, mas a gente como eu tenho espera dito, que isso vereador, seja revisto, né? como eu tenho dito, vereador Tomé, as nossas relações aqui no Poder Legislativo, elas sempre são uma relação de amor e ódio com a imprensa, né?
A gente ama a imprensa quando nos elogia, quando nos engrandece, e fica com raiva quando nos dão um pau e tal, ou quando se aproveita de um espaço. Mas é o papel da imprensa, nós temos que defender a liberdade de imprensa, né? Então, nesse sentido, eu já dizia para o pessoal do Pioneiro, concluindo, né? Não foi pelo fato do Pioneiro ter feito até editorial pedindo para não votar em mim que eu deixei de me eleger. E, aliás, se concorrer mais 10 vezes, vão me eleger de novo, independente daqueles que pensam contrariamente, né? O que eu quero ver mesmo é o cara que me desacata e dizer o seguinte: vai lá e concorre comigo, e prova que tu é melhor que eu. Então, nesse sentido, meus cumprimentos à casa pela decisão. Segue a vida, né? Logo ali adiante, nós teremos outros embates. Era isso.